Olá, seja bem-vindo ao programa Menoridade, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Hoje, na nossa sala de conversa, nós recebemos o primeiro-ministro cabo-verdiano, José Ulisses Correia e Silva. Sr. Ministro, obrigada para já pela disponibilidade, para nos falar um bocadinho sobre a proteção, políticas públicas para a proteção das crianças. Exatamente numa altura em que o Sr. Primeiro-Ministro fazia várias visitas a várias instituições do Estado e também a organizações não governamentais. De essa visita, o que é que o Primeiro-Ministro te trazer? Em primeiro lugar, obrigado para o convite e desejo de boas festas. Essa visita que não faz na praia, no São Vicente, foi essencialmente para inteira em loco, quer dizer, contacto diretamente instituições que estão a fazer um grande trabalho, ONGs, associações a nível de proteção social, inclusão social, cuidados, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, com resultados incríveis relativamente a meios que se têm e aquilo que se produz em termos de cuidados e de proteção, que é muito importante. Mas a hora que o Sr. Primeiro-Ministro fazia toda a visita, ele te perceber que tem, mal acabado de dizer assim, tem dificuldades. Há a vontade do governo, exatamente, em apoiar cada vez mais as organizações não governamentais que te fazem esse trabalho, no fundo, que é um trabalho também que te dá um bocado de input ao próprio governo, no sentido de ter mais incentivos, sobretudo aquela organização não governamental que te trabalha com crianças com deficiência. Sim, não só tem vontade, como tem propósito e tem coisas que se acontecem. Que as associações têm subvenções com o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, que te apoia nessas atividades. Tem um conjunto de facilidades criados, nomeadamente a atribuição de espaços. Tem um conjunto de associações e que está instalado nos espaços, que eram espaços comerciais de Casa para Todos. Crias um conjunto de facilidades. Porque vale a pena fazer esse apoio, porque é áreas onde o Estado ou a administração pública que está conseguir entra para fazer tudo. Portanto, é impossível uma organização que não quer para ser eficiente e que a administração pública ocupa todo o espaço. Por isso é que no Estado trabalha e com compromisso de reforça os meios, os recursos e apoio, nomeadamente na área de recursos humanos, porque eu destes tem especialistas, mas que também se além do voluntariado, também se tem alguma estabilidade em termos de rendimento, em termos de assegurar esse funcionamento, baixa custos também de encargos de esse funcionamento. Portanto, está tudo interessado para criar um ecossistema favorável para desempenhar essa tarefa. Uma tarefa que a própria sociedade está a avaliar que não é fácil. Vou te falar de crianças vulneráveis, vou te falar de crianças com deficiência e não te falar de uma sociedade que cada vez mais te ficar mais exigente te pedir muito mais do que muitas das vezes a não te espiar onde é que não te vai buscar os recursos para meter exatamente nessa organização não governamental. Sim, porque para onde estar é preciso que não tenha interessado a passar discurso e que esse encontro que não teve foi sensibilizado para isso relativamente a empresas, porque não querer trabalhar com um quadro de mecenato social muito mais atrativo. Quer dizer, empresas podem contribuir de uma forma organizada, permanente, no financiamento de atividades de organizações não governamentais, que trabalham particularmente nas áreas de cuidados, proteção e inclusão social. Por outro lado, tem alguma contribuição em termos de retorno no imposto que esta paga. Depois facilita também as relações com ONGs estrangeiras que têm no esse trabalho de forma mais organizado, mais estruturado, para garantir o seguinte: continuidade que as instituições que fazem um grande trabalho. Segundo, crescimento, porque tem procura não satisfeita. Pessoas ainda que estão conseguir chegar junto com a associação porque as que têm capacidade. Terceiro, desenvolve-se essas atividades, porque em termos de retorno ele é importante. Quando eu estou a falar exatamente das organizações não governamentais, alguns líderes das associações teve oportunidade de passar ali para o programa. Este falar tinha uma questão da inclusão. Agora, te falando em inclusão, ainda tinha nuances. Esta sentiu que ainda crianças com alguma deficiência que tem exatamente incluído um programa de inclusão tem alguns brechas, algumas falhas.
Sim, porque a inclusão é sempre um grande desafio. É claro que colocar nas mesmas condições de oportunidades de qualquer outra criança, qualquer outro jovem, é uma ambição. Primeiro, para se ter acesso a cuidados. Segundo, escola. Necessidades educativas especiais, que te garante imenso, tem mesmo oportunidade de desenvolvimento de competências que qualquer outro jovem adolescente tem. Depois, inclusão familiar. É preciso que a responsabilidade também da família está presente. Depois, a inclusão na sociedade, na vida normal, que cria estigma, mesmo que pessoas que têm alguma deficiência, eles têm sempre uma vontade de socialização. Portanto, todo este trabalho é trabalho que não está ciente, mas tem que fazer em conjunto. Portanto, o governo, instituições públicas, organizações não governamentais e as famílias, que é um elemento importante. A hora que pensaram a trazer o Sr. Primeiro-Ministro ali para o programa, mais do que o Primeiro-Ministro do país, é pai, é chefe de família, é cabo-verdiano, vive neste país, apesar de todas as suas responsabilidades. Se me perguntasse ao Primeiro-Ministro a maneira que ele está a olhar a situação da criança na Cabo Verde, nesse preciso momento, os ganhos e algumas perdas que não tive começado a ter em relação à proteção dos menores? Desafios. É claro que tem estado a ser feito muita coisa. Não tem instituições públicas engajadas com os recursos que o país tem. Não tem organizações não governamentais e associações extremamente engajadas. Está a fazer um trabalho meritório. Não tem famílias que têm essa responsabilidade, que está a fazer o máximo daquilo que é possível. Mas no mês cria mais instrumentos para conseguir garantir, de facto, os direitos. O primeiro direito é escola, ensino. Por isso que o governo torna gratuito o sistema de ensino, desde o ensino pré-escolar, em que não está subsidia famílias. É claro que ele é pago, mas o governo está subsidia. Ensino básico e ensino secundário, para não ter uma quebra de barreiras financeiras que podem impedir o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens na escola. Depois, o direito à saúde, isenção da taxa moderadora que o governo implementa, tem de uma forma particular crianças e adolescentes. O direito à felicidade em casa, ambiente familiar estável, responsabilidade parental, logo que se fala de responsabilidade parental, não se fala de pais, de mães que fazem um grande trabalho, também do pai, e que tem responsabilidade. E depois criar um ambiente de segurança. Uma criança já é protegida relativamente a qualquer ação de violência baseado qualquer que seja o fator. Portanto, coloca a criança sob agressão, particularmente agressão e abuso sexual. O Estado tem o poder não só de provoca uma ação de prevenção, mas de castiga também quem está praticando. Portanto, todos os instrumentos estão a ser criados, precisamente para não fazer com que as crianças, adolescentes, vivem num ambiente saudável, protegido, porque eles têm vulnerabilidades, acima de qualquer crianças têm, e o Estado e as famílias, a sociedade têm a responsabilidade de garantir que têm um quadro de desenvolvimento saudável, que te cria oportunidades, porque se antes da batata passa, se vira cada vez mais grande e com uma boa integração social. Sr. Primeiro-Ministro, falar ali num ponto super importante, que é a questão de responsabilização parental. Fala-se muito, hoje em dia a gente fala tchau, nessa questão da responsabilização parental. Aqui que está a defender realmente que deveria, Cabo Verde deveria fechar que as brechas que ainda tem na lei, que era para responsabilizar criminalmente as famílias quando esta desresponsabilizar ou quando esta colocar seus filhos, seus menores em risco. Você está a defender isso, é criminalização, ou ainda para não continua a sensibilizar, a trabalhar na sensibilização antes de não chegar nessa parte de criminalização quando esta desresponsabilização dos parentes? Criminalização é instrumento, como é que está falado, a última instância da ação. Às vezes até existe porque ele também é preventivo, porque a hora que pessoas sabem uma prática de determinados atos, por ação ou por omissão, que pode levar à agressão de direitos de crianças, de jovens e adolescentes.
ele é preventivo porque essa mata tem consequência legal. Mas o grande trabalho que não tem que fazer é evitar chegar às portas do tribunal. Porque ao chegar às portas do tribunal eu tenho vítimas. E as vítimas são crianças, jovens e adolescentes. Está falando particularmente na questão de violência sexual. Então, a prevenção é um instrumento importantíssimo. E a prevenção passa por ação de sensibilização. Sim, este programa ali que tem grande mérito relativamente a criar consciência social, a consciência da responsabilidade pública e social, a consciência da responsabilidade também familiar relativamente a algo que deve garantir proteção. Então é que tudo aqueles instrumentos ali, sensibilização, comunicação, prevenção e ao mesmo tempo ação coerciva, se for o caso. O governo tem em mente, e já não tem esse projeto ali já avançado, de alterar a lei da responsabilidade parental. Nomeadamente, em algumas situações, até aquilo que está falado, o direito à contribuição, ao abono que o pai tem. E a escusa que coloca que a maior parte é no lado dos homens. Relativamente à contribuição para o desenvolvimento do seu filho. O tão chamado pensão de alimentos. Exatamente. A última entrevista que eu tive ali a antiga presidente do ICA, ao qual te dizer que o direito mais violado na Cabo Verde não é abuso sexual. É o mais escandaloso, mas é direito à pensão de alimentos. Pensão de alimentos. E Leite toca numa coisa fundamental, porque mães fica com o encargo do filho. E muitas de que as mães têm condições também de alguma precariedade em termos de rendimento. Mas mesmo aqueles que têm algum rendimento, é inaceitável que o pai, aquele que é o responsável também para a vida daquela criança e daquele jovem, fuja essa responsabilidade. Portanto, e deixa com o encargo só por lado da mãe, é caso que é claro que fica numa situação extremamente frágil. E é nesse sentido também que a lei reforça, mesmo na situação em que pessoas, se fala dos homens, porque é lá que o problema está. É mais chill. É mais chill. Por exemplo, viaja, vai trabalhar num outro país. A responsabilidade continua a segui-lo. E ele é uma alteração legal que está a conseguir criar um conjunto de condições de responsabilização, seja lá onde as pessoas estiverem. Depois, também nessa parte é preciso também continuar a fazer o seu trabalho. Porque às vezes a sociedade aceita determinado tipo de coisas. E aceita às vezes como uma fatalidade. Será que vale a pena não fazer mais para força isso, o grau de responsabilidade? Vale sempre a pena. Porque se tinha alguém, bem naquele sentido ali, a força dos argumentos, a força da pressão, a força social, te leva à alteração de comportamentos individuais. Portanto, é nesse sentido ali que... É uma boa oportunidade agora na revisão do ECA? Sim. Nomeadamente para criar todas as condições de um envolvente forte, de aumento do grau de responsabilização, mas eu creio que não está bem num caminho certo. É preciso reforçar mais a intensidade. Por isso que essa forma, programas deste tipo e outros que devem ser sistematizados, ganhando escala, ganhando intensidade, para produzir mudanças, porque tudo que as mudanças é mudanças de comportamentos, é uma mudança de tipo tradições instaladas por más causas, mas transforma a tradição em que quase que formata o comportamento de pessoas. E ele é um combate a ser feito, mas tem que exigir, primeiro, não desistir nunca, porque às vezes as pessoas estão, bom, se está a fazer tanto e as coisas não acontecem, mas esse é o tempo depois e a produção de efeito e a perseverança de fazer alterações. É efeito de vacina. Exato. A vacina hoje ele tem tem um tipo de vacina. Agora é preciso manter sempre a pressão. Vacinar uma criança para poder protegê-lo para a vida toda. Sem prejuízo daquilo que é responsabilidades públicas, que têm 6 instrumentos também de ação. Falando exatamente nessa questão ainda nessa questão de responsabilização parental, porquê? É modo de dizer, Grincila, eu falou, ele é discutido, porque
a ideia que eu falar, que eu ouvir sociedade, é que há tipo de uma transferência, uma responsabilização da família e transferindo essa responsabilidade total para o próprio Estado. Mas ali não tem nuances, ali não tem que juntar. Claramente, poderes públicos têm essa responsabilidade e a mim como Primeiro-Ministro, Catafujo nunca der e deve assumir e sempre na perspectiva que não pode e não tem que fazer mais e melhor. Agora, que tem um poder público que substitui a família, a casa, o pai, a mãe em casa. Espaço primeiro de educação, espaço primeiro de transmissão de valores, espaço primeiro de amor aos filhos. É o primeiro espaço de proteção. Por isso, as imagens que às vezes é criado também nesse país de transferência de responsabilidade, de apontar o dedo ao outro quando nunca estou também para aquilo que é as responsabilidades. É que até provoca um bom quadro de ação e um bom quadro que deve ser conjugado. Portanto, tem que ter sempre os poderes públicos, mas tem que ter o poder maior é da família. Mesmo nas dificuldades, que no SEMA até existe, às vezes famílias com dificuldades, às vezes famílias onde o rendimento é fraco, não pode ser desculpa. Eu não tive muito pior nas gerações passadas, onde que pessoas viveram com muito maior dificuldade, menos rendimento, mais pobreza, menos acesso à informação, mas tinha proteção. Depende muito daquilo que é o caráter do próprio cabo-verdiano, que sempre olha o núcleo familiar como um elemento fundamental. Por isso que nós é resultado daquilo que nossos pais investem, mesmo nas dificuldades. Escola, em primeiro lugar, educa, porque aquilo que faz tinha vantagem ali na Cabo Verde, relativamente à constituição de gerações em gerações. Tem pouco recurso. Então, primeira aplicação dele, com prioridade, educação. Saúde, alimentação, trata do filho direito. O resto se resta aplicando noutras coisas. Agora que nós falamos desse tipo de transferência, a gente continua sempre a dizer que o lugar da criança é na família. Mas, nesse momento, a gente debate assistir também que o próprio governo debate trabalhar no sentido de dar esse guarda às crianças, quando não te falar na abertura de alguns centros. Que não é centros para que as crianças vão ficar o dia todo, mas na 2016 a maioria foi fechado, que assim não tentou uma abertura. Nunca te chamar que um volta atrás nem um recuo, mas é uma necessidade nesse momento também de dar às crianças um suporte que a própria família que a Tita pode dar. Sim, sim. E tem vários tipos de intervenções. Tem uns que chegam no caso extremo, tem que é centro de emergência juvenil. Às vezes crianças em idade que ainda pode ter uma responsabilização penal, mas eles têm conflito com a lei, até criar um ambiente de acolhimento para fazer a recuperação. Tem situações de crianças na rua que é preciso garantir esse espaço próprio onde que deve estar, não só na família, mas o apoio também relativamente a espaços de acolhimento, a espaços de socialização, a espaços de ocupação de seu tempo livre. Tem situações em que crianças têm que ter, além do espaço escolar, o espaço de ocupação do tempo. Se dentro de casa é que é possível ocupar totalmente, porque não sabe, mas tem várias situações de desestruturação familiar, tem que ter outros complementos. E nessa parte ali que durante as visitas que nos faz ultimamente ali, que é na praia, que é no São Vicente, não é, mas tem um potencial enorme do espaço associativo para complementar aquilo que é o espaço das instituições. E verifica, em alguns casos, trabalhos incríveis. É um trabalho que muitas vezes a sociedade quer te sentir, não quer te olhar. Sim, quer te sentir. E que tem uma noção exata da dimensão do que. Alguns bairros, que há uns tempos atrás, se fala de Achada Grande, que tinha problemas de comportamentos de delinquência juvenil extremamente forte. Alguns daquelas associações, que será de fazer um grande trabalho, conseguir reverter a situação,
porque se cria espaços de ocupação de aqueles jovens. Desporto é a melhor forma de fazer isso, porque te transmite valor, te permite libertar energia, te permite socialização, te permite desvia para a rua, que às vezes é tentação, e te cria uma situação de pacificação. Cultura. A cultura, que é uma iniciativa do governo, mas que é executada através de associações e ONGs, também tem tido um papel muito importante. Faz acesso à aprendizagem na música, na dança, no teatro, ocupar o espaço. Portanto, que é espaço que fica totalmente livre para ser livre, ocioso, porque só a escola que te ocupa tudo. Preciso estar na escola, mas é preciso ter outras alternativas. E se não multiplica esse tipo de oferta ali, nunca tem dúvida, mas não te consegue, de facto, dar respostas muito mais estruturadas. E mais alguns desses, mesmo na área de desporto, se conjuga duas coisas. É criar as condições de prática e estar num clube desportivo, que é comunitário, mas alguns deles já vêm até para competições. Mas ao mesmo tempo, se faz exigências. Só botar entrar na equipa se tiver nota. Muito bem. E se tiver aproveitamento. E ele é um incentivo para que eles... Pois poder estudar também e ter melhores notas. Portanto, tem ali uma malha social. Grande vontade. Voluntariado. Resultados. Que vale a pena. Que aumenta os recursos. Cria maiores facilidades para eles ganhar maior escala e dimensão. E alguns destes falam o seguinte, ok, tem ainda muitos meninos, meninas e jovens que ainda estão fora deste quadro. Nós, se não tiver melhores condições, não conseguimos enquadrar-se melhor para ganhar amplitude e escala para a produção de efeitos. Ali, desse ponto de vista, o Primeiro-Ministro nota fazer uma pequena pausa, nota regressar de Canadá, para o que está lá na casa também, acabou de sair para o lugar, nota voltar. Já, já. Caro colega, se tu és vítima ou tens algum amigo ou amiga nessa situação, é importante falar com algum adulto da tua confiança sobre o problema. Todos temos alguém que confiamos. Isso é muito importante, porque só assim o teu sofrimento vai acabar. Por isso, não tenha medo e denuncie. É preciso quebrar o silêncio. Fala com um adulto da tua confiança. Não tenha mais medo. Livre do sofrimento. Vais vencer. Não estás sozinho. O teu corpo é teu. Não te deixes ameaçar. Diga não ao abuso sexual de menores em Cabo Verde. Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa Menoridade. Só para lembrar que nós recebi ali o Sr. Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva vai falar um bocadinho sobre as políticas públicas para a proteção de crianças. Nessa segunda parte, Sr. Primeiro-Ministro, nós tentar falar de um tema que é bastante sensível, que não falar rapidamente na primeira parte, que tem que ver exatamente aquilo que sempre o Sr. Primeiro-Ministro tem dito, questão de tolerância zero ao abuso e agressão sexual de menores. Que os dados que saiu ultimamente e que foi apresentado exatamente pelo próprio Procuradoria-Geral da República eram os números meio assustadores, num país com menos de meio milhão de habitantes. O Governo tem programa nacional de luta contra o abuso e a agressão sexual liderado para a ICA, que tem que mais outros ministérios. É continuar nessa senda de bater exatamente na mesma tecla, não ao abuso e agressão sexual de menores no Cabo Verde. Sem dúvida, tem que ser
mais do que um lema forte, tem que ser algo que tem que ter consequências cada vez também mais fortes em termos de produção de resultados. É preciso alterar esse quadro ali e tem vários mecanismos em curso. Primeiro tem um plano de ação contra abuso sexual e violência em menores, portanto, fala crianças e adolescentes. Tem a Justiça Amiga da Criança, que é algo muito importante que está em implementação. Tem alguns ONGs também muito empenhados, se fala no caso da crise, é um dos exemplos. Tem alteração da lei, a lei penal, que passa criminaliza e torna muito mais fortes as penalizações relativamente a situações de violência sexual em crianças menores. Tem a parte da prevenção, que é onde é o trabalho mais forte e mais consistente que tem que ser feito, se me falar. Chegar aos tribunais é a parte final de um processo que deixa sempre consequências. Portanto, a vítima já existiu, o caso já existiu, alguém pode ir para a cadeia, mas depois a recuperação da vida... Está lá. Sim, a recuperação da vida daquele que foi vítima é situações que te deixam marcas. É claro que é possível e está trabalhado no sentido de minimizar isso e tem todo um trabalho de ajuda à recuperação. Então não tem que fazer todo o trabalho e evitar chegar lá. E isso tem que continuar a passar por muita sensibilização, muita ação social, de alteração de determinadas formas de funcionar. E acho que muita coisa foi alterada a partir do momento que a lei também foi alterada, no sentido de ter mais denúncias. Hoje tem mais denúncias porque as pessoas também se sentem muito mais protegidas à hora que está a denuncia. Sabe, mas dentro de casa, se houver, e tem situações que estão acontecendo dentro de casa, e tem situações que estão acontecendo no ambiente da vizinhança, tem situações que às vezes é escondido por medo da denúncia. Mas esse processo tem estado a ser alterado. Há mais casos hoje visíveis porque há mais denúncias. Antes, muitos desses casos existiam, mas era escondido. E isso é extremamente importante, que a percepção social que se altera seja reforçado. É isso que está levando depois à tolerância zero. Tolerância zero relativamente às instituições públicas, que acontece, tem que haver mão pesada da lei e da justiça, mas a tolerância zero social, que pode ser considerado algo normal ou normaliza este tipo de intervenções. Há uma tendência, às vezes, para normalização numa certa idade, não é? Sim, ele mesmo luta relativamente à VBG. Exato. Portanto, são fenómenos associados. E tem que ser a mesma pressão social, a mesma consistência da ação. Manter o tema na ordem do dia. Amplificar o tema para pessoas cada vez mais ganham consciência e torna o efeito preventivo agora da ação coerciva também forte e visível. No fim da linha, a pessoa sabe sempre da prática já tudo tem consequências. E hoje tem tido também muito mais consequências porque é mais fácil hoje, a partir do momento que este crime é tornado como crime público, que tem desistência de processo. Até 16 anos. Sim. Depois há todo um debate hoje relativamente à questão isso é que não tínhamos agora. Alargamento, há um debate de alargamento para vale 18 anos, vale a pena ser exatamente por causa do que a própria Constituição da República está a dizer, que qualquer sujeito menos de 18 anos é menor. Aí tem ainda essa discussão, até que ponto levá-lo até 18 anos. Enquanto Primeiro-Ministro, você está a defender realmente que ele vá até 18 anos, crime sexual como um crime público? Este processo, em termos de debate, esta questão já foi colocado. Já houve argumentos. Há alguns anos está a ser sim, já houve argumentos vários, mas acho que vale a pena mantê-lo na ordem do dia. Evidentemente, debate em toda a sua extensão, todas as suas implicações, mas que deixa de perder o debate, o tema. Chegar a 16 foi uma grande luta. Exatamente. E vendo bem, analisando o que está acontecendo, fenómenos que estão acontecendo assim, botei muito mais
casos exatamente naquela faixa etária. Recentemente aconteceu na Ilha de Fogo, ele foi comunicado para a Procuradoria da República, mães indiciadas exatamente porque a gente colocasse a filha 15 anos na situação de vulnerabilidade enquanto vítima sexual. Sim, sim, Ela vale a 18, poderia também ter mais indícios de adultos, mais neste caso, porque ele está lá, ele é público, ele foi notícia, pode aumentar o número também de famílias de serem indiciadas por crimes dessa natureza ali. Sim, se me falei, um debate que vale a pena ser feito depois conforme o quadro legal, para depois tomar uma decisão. Eu creio que faz sentido, faz. Colocar como algo a ser discutido, na ordem do exatamente, dia. a ser discutido, a ser debatido, depois analisa todas as vertentes do problema e sai com decisão. Uma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro dizia assim, que já não há, que tem como desistir daquele processo. Não te lembra, uma vez que o Procurador-Geral da República, Dr. Landim, no encontro, dizer que ser maior, o que mais ele estava a ficar comprometido, a hora que mães está a chegar no tribunal, depois de filhas ter sofrido um abuso sexual, e dizer, não tem de desistir porque nunca tem ninguém nem a família para sustentar. Então, aquele agressor tem que ficar na casa, aquele vítima está a sair, porque senão a família morre de fome. Políticas públicas ali têm que ser trabalhadas com mais rigor, neste caso ali. Há caso de desistência de justiça porque aquele pai é que é sustento daquela família. São casos reais. Sim, isso acabou de ser argumento, mas não sei, mas existe. Mas o facto de o crime ter se tornado crime público, é que tem hipótese, a partir do momento que tem um conhecimento, o processo vai, não há desistência, mas é preciso continuar a fazer este trabalho. Acho que não tem que fazer todo trabalho a nível de famílias. O SEMA tem famílias vulneráveis, não? Em que até pondera os bens em causa. Os bens e o nome. Sim, a questão abuso em causa. sexual e na transversal, sim. Tem quem te ponderar bens, tem quem te ponderar a postura. Exato. Depois, mesmo na VBG, é o mesmo problema. Será que trabalha no CIA? Depois, ele é dependente depois do rendimento do outro. Por isso tem que ter um conjunto de mecanismos de proteção, e já até existe, por exemplo, relativamente à separação da vítima relativamente ao agressor, a hora que é no ambiente familiar, e garante que é devidamente protegido para evitar que situações continuem na mesma ou que ser agravado. Né? Era um dos mecanismos que existe, que deve ser reforçado. E depois é toda a parte da consciencialização também que é importante. Tem uma coisa que a gente defende sempre. Nunca pode construir argumentos que te dá facilitação para justificar casos. Da abuso sexual. A primeira coisa é uma consciência. Tem que ser muito apurada. Seja em que circunstância for. Mesmo que a família estiver problema de rendimento, mesmo que a família estiver problemas, o bem maior não é o rendimento, o bem maior é a proteção. Então, o bem maior é a proteção de vida daquele. Se for vida futura, as marcas, os traumas, dramas que pessoas depois. Ele só que estava a sentir, até beira grande. Portanto, querer maior proteção. O Estado faz aquilo que deve fazer relativamente à criação das condições, mas nunca em termos de contrapartida. Nunca tem rendimento logo, não permite que isso seja acontecido. Portanto, tem que criar um conjunto de mecanismos que tornam pessoas menos vulneráveis, é importante, e particularmente no rendimento, particular atenção a mulheres chefes de família. É por isso que eu não creio que o rendimento social de inclusão, um bocado virado para isso, no sentido de garantir pelo menos um mínimo para garantir a proteção de famílias, que têm crianças sob sua dependência. Mas criar mais mecanismos que te permitem com que não empodera o ambiente familiar. E empoderar o ambiente familiar passa para tudo que as vertentes da primeira responsabilização pessoal, do pai e da mãe e da família que te envolveram,
depois um ambiente de criação de condições por parte de oportunidades, quer o rendimento social de inclusão, quer a gratuidade no sistema de ensino, quer um conjunto de mecanismos de redução de despesas familiares, tipo tarifa social de água, energia, e tudo transferências sociais para criar melhores condições de vida das pessoas. E a partir do momento que o país também vai desenvolver mais não está empodera. Mas que ele é um daqueles vertentes. Porque esse tipo de situação não tem controle também, às vezes, na famílias estruturadas, na família com mais rendimento. Mas isso é o primeiro-ministro, ele é um problema transversal. Transversal. A ideia que é um problema dos pobres. A ideia que a gente a ficar que ele é um problema dos pobres. Não ele é um problema transversal. Exatamente. Ele está acontecendo em todas as classes Exatamente. sociais. VBG é com o problema dos pobres. Existe nas famílias pobres, existe nas famílias remediadas, existe nas famílias... É a forma de tratá-la. Sim, existe nas famílias ricas. Mas nunca deve ignorar, mas que tem situação de pobreza está em situação de maior vulnerabilidade. É só isso que deve ser elemento de proteção. É o diferencial. Mas é um caso de preocupante, Sr. Primeiro-Ministro, quando os dados te dizem que apenas 1% dos violadores sexuais é pedófilo. O resto é ditos sãos. Sim. Ele te faz a gente parar para pensar. Ora, que dados também, mesmo dados na Cabo Verde, ainda acho que tem outro, foi este, a dizer que os maiores abusadores estão dentro da casa. É pai, é padrasto, é avô, é tio, é irmão, é sobrinho, quer dizer, aí tem menos espaço de manobra. Modo alguém dizer, boca de pum, polícia na porta de cada família. Aí, ir às escolas, criar programas para escolas, mas programas mesmo, desde o currículo escolar, seria um grande avanço para Cabo Verde, para a proteção de crianças nesse sentido? Sim, porque a própria criança tem que ser empoderada relativamente a isso. É claro que nas relações se fica sempre numa situação de maior vulnerabilidade, é que é igual, não é? Mas tem que formar o trabalho da família. Acho que é importante e é lá que o problema às vezes está. A escola é importante, a comunicação social é fundamental, porque muda percepções, muda estigmas, muda alguns até que é tipo de crenças de a tradição, de criar a percepção de impunidade, porque todo o ambiente está construído para não denunciar. Ele é um trabalho, percebe, deve ser com muita persistência. Porque para cada vez que pessoas viram a televisão na casa, eles viram esse tipo de mensagem ali, te chegasse. Se é que presta atenção uma vez, te presta atenção de próxima vez. Certeza absoluta. E se a comunicação for muito bem estruturada, então começa a mexer nessas consciências. Porque lá no fundo, todas as pessoas têm consciência de coisa que está a fazer direito ou fazer mal. Com certeza. A não ser que tiver um desvio de comportamento. Sim, exatamente. Mas na normalidade tem ele. Então, no mês tem ele ter a percepção de ser valoração mesmo em relação a isso. Portanto, é um conjunto de fatores que tem que vai junto. E depois tem um discurso político global também muito responsável. E às vezes o discurso político às vezes está também no sentido de tenta apontar um único causa, um único caminho, um responsável. E é preciso que mostre a pessoas, mas primeiro, em poucas coisas na vida, uma coisa depende apenas de uma causa só. Às vezes, é várias causas que convergem para provocar uma consequência. Então, se não analisar de uma forma global, não conseguir passa e tem ação muito mais assertiva, mas tem que mexer ali, para produzir esses resultados ali. E que canalizar nunca apenas de uma responsabilidade exclusiva e única e preponderante apenas do Estado. Você fala do Estado, quem é do Estado, você fala do governo, você fala de câmaras municipais, você fala de instituições públicas. A Secretaria deixa de ter essa responsabilidade, até porque deve ser instituições com capacidade de liderança do processo. Mas é preciso, sem se tratar de fazer distribuição, quem tem culpa, quem não tem culpa, ali é que é problema de culpados, é problema de papéis que cada um deve desempenhar, para não ter um sistema muito mais estruturado, muito mais organizado, muito mais saudável e que te garante aquilo que é mais importante. É foco nas pessoas. Neste particular de crianças, adolescentes, jovens e mulheres
por causa daquilo que nós não sabemos e por aquilo que os dados também te demonstram. Estou falando também um bocadinho, às vezes as pessoas estão a ficar com a sensação que na casa de abuso sexual a gente fala, a gente funila na questão do agressor, proteção às vítimas. Um passo importante foi aquela questão das salas de escuta, ou salas de audição, conforme no quiser mais, que as salas de audição é um passo em frente em conjunto com a Associação Acrides, é um passo em frente exatamente para trabalhar essa proteção das vítimas de abuso sexual. Sim, a Justiça Amiga das Crianças é um grande passo que Cabo Verde dá, no sentido de evitar dupla penalização ou exposição daquilo que é vítima. Repara, uma criança ou um adolescente é colocado no processo agora o processo judicial ganha esse caminho. Ele tem que ser ouvido. E vai pôr na circunstância de ser ouvido na proximidade do agressor. Primeiro, o nível de agressão sobre ele aumenta exponencialmente. O nível de condicionamento aumenta. E é por causa disso que criar todos os mecanismos relativamente a ficar protegido. Se tiver que identificar a vítima, é que tem uma exposição direto e pessoal relativamente a ele e presta depois todas as declarações também num ambiente muito distendido, se não é naquelas instalações, é muito acolhedor, é friendly, para receber as pessoas consideradas vítimas de agressão, particularmente agressão sexual. Para crianças vítimas. Sim, vou ter o passo, os crianças vão ter que trabalhar a psicologia forense, a questão também de medicina legal, passos que trabalham exatamente, a hora que a gente bota o vídeo, bota é que mas no fundo é como se isto trabalhar tudo para chegar nessa questão, abuso sexual de menores. O Instituto de Medicina Legal e Forense, um instrumento importante, está em montagem, te permitindo com que as respostas também sejam rápidas. Testes da ADN, verifica-se situações de implicação que às vezes só pode ser provado com provas, e a justiça rápida e célere relativamente às matérias. Acho que um conjunto de instrumentos está criado para no conseguir de facto dar respostas, e as respostas dele é fundamental no sentido também de quebra a ideia de impunidade. Isso é válido para um monte de atos sociais que pode configurar criminalidade. Todas as pessoas têm noção de consequências. Mas se tem noção de consequências, sabe aquela consequência que também acontece. Porque ou ele é apanhado, serviço policial, investigação, ou ele é julgado, ou se vai para o tribunal e se vai com aquele processo estava dura o seu tempo. Portanto, ele falou, bom, talvez compensa. O crime compensa neste. O crime compensa. Portanto, o crime não pode compensar nunca, e a ideia de impunidade reduz ao máximo a impunidade. Ele é fundamental porque ele é preventivo e antes de praticar um ato, pelo menos... Ele está pensado às vezes o que é consequências. Exatamente. Já na reta final de nossa conversa, Sr. Primeiro-Ministro, nunca podia sair dali sem falar exatamente, rapidamente, na questão da delinquência juvenil. Como combater essa questão da delinquência juvenil na Cabo Verde? Com vários instrumentos ao mesmo tempo. Primeiro se fala de crianças, adolescentes, aliás, a maior parte é adolescentes e jovens. Cria, primeiro, condições para não ter redução muito forte de abandono escolar. Então, se não falar, mas jovens têm que estar na escola. A escola é um ambiente de formação, mas é de ocupação também, e de criação de perspectiva de futuro para jovens. E é por isso que medidas de tornar gratuito, de ter uma ação social escolar, quer dizer, transporte escolar, alimentação, saúde e kits escolares, é para que cria condições para a redução do abandono escolar, e os dados te demonstram também que tem estado a reduzir. Depois, garante tem ocupações fora do espaço da escola, e é ali que várias instituições trabalham, mas nomeadamente os GNGs têm um trabalho
importante, acesso ao desporto, acesso à cultura, acesso ao trabalho voluntário, preenche o vazio. Francisco Cabeça que falta pensar. E preencher. Depois, formação, qualificação, porque tem jovens que terminam também o ensino formal. Depois, o que é que segue a seguir? Uns trabalham para a universidade, outros têm oportunidade para a formação profissional. Todos esses instrumentos ali, em conjunto, pode conduzir à alteração. Mas o Ministério está cada vez mais convencido que uma ação social comunitária tem um potencial muito grande. Primeiro porque as associações têm uma característica, é ligar a essa zona. A associação do seu bairro se conche de pessoas, se conche problemas de uma forma muito mais profunda. Do que qualquer outra pessoa. Sim, esse tem mecanismo até de aumento da autoestima de que jovens. E é por causa disso que o nosso trabalho, e isso agora é conclusão daquilo que é visita que nos faz, de criar um ecossistema de relação, de parceria com ONGs e associações, com prioridade na área da prevenção da delinquência juvenil, e integração social de jovens, a nível de comunidades, prioridade a nível de pessoas com deficiência, a nível de idosos e de empoderamento de mulheres. Quando se fala de ecossistema, quer dizer que um conjunto de instrumentos que existe, que às vezes funciona de forma disperso e autónomo, para ser integrado. Portanto, tem intervenções desde a área da educação, do sistema de ensino, da formação, da saúde, da inclusão social, tem intervenções de instituições públicas, mas instituições empresariais, através do mecenato, tem intervenções de ONGs estrangeiras que cooperam mais com as ONGs, tem meios, subvenções, espaços, custos de eletricidade, custo de água, custo de internet, porque não tarifa especial para aquelas associações que estão a fazer esse tipo de trabalho ali. E em parceria com as concessionárias, a Eletra, a ADS, a Telecom, vale a pena que todas as entidades ali convergem para criar sustentabilidade do funcionamento daquelas instituições. Porque quem tem dúvida, os resultados que eles também produzem é compensador e é um bocado nisso nós sabemos estruturar esse programa ali para, pelo menos no início do próximo ano, para ter um conjunto de ações que também reforça essas atividades. Com certeza, Sr. Primeiro-Ministro. Geralmente, eu pedi aos convidados para, num segundinho, dirigir uma palavrinha lá para nós telespectadores, principalmente agora, praticamente no final do ano. Sim, a minha palavra é para dizer já boas festas. Ele é um período onde que a pessoa está muito sensível relativamente à solidariedade, ao ambiente familiar, particularmente para crianças, que espera sempre um prenda, e deseja que o próximo ano seja um ano também de menores dificuldades. O mundo tem estado muito complicado e Cabo Verde sofre consequências daquilo que se acontece, e que seja um ano de paz e um ano de maior progresso para o nosso país, e um ano onde as pessoas estão também mais preenchidas, com maiores oportunidades. E agradeço mais uma vez a excelência deste programa ali, aquilo que toca de fundo nas questões essenciais da sensibilização social, da necessidade de reforço da ação de proteção e de cuidados. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro, pela presença ali no programa Menoridade. Votos de festas felizes. Para o que está lá na casa, também foi um prazer receber a Belina na sala de conversa. Votos de boas festas, boa passagem de ano e que o próximo ano te tenha mais saúde, mais amor e mais carinho, sobretudo para dar às crianças. Até breve.